Como que foi essa estruturação desse primeiro canal de aquisição? Foi venda B2B, relacionamento? Como que vocês começaram a gerar esses primeiros clientes? Primeiro, assim, o primeiro canal é sempre relacionamento ali. Quem vai confiar realmente num produto novo. E principalmente, falando de integração, é uma coisa mega complexa, porque você pode parar a operação da empresa. Não pode parar e você tem que se preocupar com normas de segurança, da informação, uma série de coisas. Tem que estar seguro, né? Exatamente. Não é só integrar, tem que estar seguro. E aí, assim, primeiro foi relacionamento e depois, na LinkAPay, a gente achou um canal que era parcerias. Ah, legal. Por quê? A gente integrava sistemas. Então, os vendors, uma Salesforce, uma SAP, uma Vtex, ela vendia o produto deles. Quando eles vendiam, a primeira demanda que tinha era a integração. Então, a gente achou esse canal e aí a gente começou a investir muito nesse canal de parceiros. Então a gente decidiu, a gente precisa pegar uma rodada de investimento agora e realmente colocar mais velocidade. A gente crescia 10% ao mês, a gente estava crescendo, mas assim, a gente precisava... Pode crescer mais, né? A gente podia crescer mais. E aí a gente pensou, se a gente pega uma rodada de investimento, na época a gente estava conversando com fundos e bem avançados com uma rodada de 40 milhões, a gente vai ter que colocar o pé para fora do Brasil e ir na rota do IPO e é mais 7 anos daqui lá. Simples assim. Porque a gente pegando, na época, 40 milhões, poucas empresas comprariam a gente no valuation que a gente iria ter pelo mercado que a gente estava. Então a gente teria que montar uma operação fora ou ir para uma rota de IPO realmente até, e aí abrir a IPO era mais 7, 10 anos. Sim. Em paralelo, a gente começou do investimento, né? De preparação até isso se concretizar, né? De tempo e de dinheiro. Exatamente. E em paralelo a gente começou a falar com diversas empresas. Então a gente crescia 10% ao mês, crescendo a empresa, muitos clientes e com essas duas estratégias rodando em paralelo. Em algumas empresas a gente encontra um pouco de resistência de colocar IA e falar assim, a pessoa vai falar, tá roubando meu emprego. Mas se não colocar IA, o seu emprego vai acabar. Porque não vai ter cliente. Uma outra empresa que vai colocar IA, ela vai ser muito mais eficiente, porque inteligência artificial é eficiência operacional. Assim, a gente tem diversos projetos internamente e nos nossos clientes que a gente mais que provado isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao AmplificaCast e hoje o tema do nosso episódio é como o empreendedor serial integra inteligência artificial nos seus negócios. E para falar sobre o tema, eu trouxe o Edmi, ele é CEO e cofundador da IFTL, uma empresa que atua no segmento de educação. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e se apresente aí para a nossa audiência. Obrigado, Eric. Prazer pelo convite aí, obrigado pelo convite. Tô bem animado aí para falar algumas coisas e falar um pouco da minha jornada e como que a gente tem ajudado empresas a colocar IA realmente nos processos dela. Legal, e a gente estava conversando aqui nas conversas de bastidores, ele foi contando um pouco da jornada. Ele tem 35 anos, ele não nasceu em São Paulo, ele veio de Minas Gerais e ele já construiu alguns negócios, algumas empresas relevantes no mercado. E eu acredito que ele tem propriedade para poder te ajudar, principalmente se você quer inovar nos seus processos utilizando inteligência artificial. Hoje é um tema em alta e ele já usa inteligência artificial há alguns anos, desde 2020, nas empresas que ele trabalhou, enfim, como sócio e também como colaborador. E a gente acredita que a IA ela pode ajudar a sua empresa e é isso que o IFTL faz, né? Capacita CTOs. Capacita líderes e também ajuda a implantar IA dentro das empresas. Ah, legal. E aí, me conta um pouquinho assim, quando você começou a estudar, foi fazer faculdade, você já pensava em tecnologia? Sempre gostou de tecnologia? Sim, eu acho que... Então algumas pessoas falam, não, eu quero fazer marketing, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. A minha irmã, eu sou de Minas, como você falou, e a minha irmã, ela fez tecnologia na minha cidade, ela fez ciência da computação, e ela veio para São Paulo para trabalhar,
E aí, Foi a primeira a sair de casa? Foi a primeira a sair de casa, a irmã mais velha. Já teve que cortar ali o cordão umbilical. Ali. Exatamente, mas logo depois eu me formei e aí eu vim para São Paulo para fazer tecnologia também, e aí ela fez ciência da computação e eu fiz engenharia da computação. Então eu fui um pouco instigado por ela. Ah, legal. Você sabe que isso tem influência. Em casa, eu estava até comentando no podcast que eu participei essa semana, o meu irmão me influenciou a trabalhar com tecnologia. Sim. Meu irmão, na época, trabalhava com Linux, com Red Hat, com Free Firewall, Proxy, essas coisas todas. E ele me mostrava assim, ó, vem ver essa tela aqui, era uma tela preta. Aí eu falava, o que é isso, né? O que é isso? Mas assim, por influência do meu irmão, eu acabei entrando na área de tecnologia. E com você é uma situação parecida, né? Sim, sim. E aí você se formou no quê? Eu me formei em engenharia da computação. Eu acabei começando a trabalhar muito cedo, desde o segundo semestre da faculdade. Eu já comecei a trabalhar com tecnologia. E aí comecei a fazer estágios, toda aquela coisa. Depois eu fui trabalhar com dados na Telefônica. Nossa. E isso daí tudo no meio da faculdade. E aí, em 2009, a Porto Seguro lançou um plano de trainee que era para pessoas que estavam para se formar. E aí eu acabei entrando na Porto Seguro em 2009 para 2010. E aí, num processo de trainee que é bem complexo ali, que você acaba passando por diversas áreas, você é meio que treinado para ser líder em pouco tempo. E aí eu comecei ali a minha carreira mais imersivo realmente na área de tecnologia. Que legal, que legal. E aí, assim, o que mais te chamava atenção em tecnologia? Você tinha uma pegada mais técnica ou ia para uma pegada mais de negócio? Não, eu ia mais para uma pegada mais de negócio. Naquela época tinha muito aquela questão de gestão de projetos, PMBOK, então comecei a me especializar nisso. Tirei certificação de PMP na época, aquele livro enorme do PMBOK, que a gente tinha que decorar os inputs e outputs de cada processo. Logo depois começou a trabalhar com metodologias ágeis. Dentro da Porto Seguro eu fui uma das pessoas que comecei a levantar essa bandeira de metodologias ágeis. Dentro da Porto Seguro eu tive um crescimento bem rápido, principalmente porque eu gostava de trabalhar e assim, eu fazia sempre um pouco a mais ali no começo da carreira. E eu fui crescendo ali na Porto Seguro. E o legal, se você comentar, você falou de fazer um pouco a mais, eu quero entrar nisso. O que você acredita que é um diferencial hoje para um profissional que atua na área de tecnologia? Acho que é isso. Não se limitar no escopo que ele está. Eu acho que esse é o ponto de crescimento realmente de uma pessoa. Que se você faz só o que está realmente no seu job description ali, nas suas responsabilidades... Tá fazendo o que todo mundo faz. Que todo mundo faz. Eu sempre procurava realmente um pouco a mais, então colocava bastante projetos no meu colo e isso fez com que eu tivesse um crescimento em 3 anos dentro da Porto Seguro, bem rápido, mas foi bem desgastante também, porque eu estava fazendo uma faculdade que não era fácil, engenharia de computação é uma faculdade difícil, e no meio de um processo também de crescimento de uma empresa, enfim, crescendo e tendo muitas responsabilidades. E aí, depois de um ano de formado, eu acho que estressou eu tanto essa jornada de 3 anos com faculdade e muito uma carga estressante de trabalho, que eu falei, cansei de São Paulo, eu falei pra minha mãe, eu vou sair de São Paulo, não sei se eu volto. E aí eu fui... Você estava em Minas, era mais tranquilo. Sim. Veio para um lugar extremamente acelerado. E aí teve êxito, né, na sua carreira como funcionário ali, cresceu, se desenvolveu. Mas em algum momento você falou, peraí, tá muito acelerado. E assim, nessa época eu já tinha comprado carro e já tinha comprado um apartamento na planta. Olha. E aí a minha mãe falou assim, cara, você tá louco, né? Você veio de uma infância, só fazendo um paralelo, veio de uma infância simples, como que foi a sua infância? Minha família era classe média, mas assim, minha família nunca
não tinha, assim, não era luxuosa nem nada disso, então eu tive que começar a trabalhar desde cedo para ter as minhas coisas, sabe? No entanto que a minha mãe, no começo ela me ajudou, mas depois de um ano aqui em São Paulo, eu me sustentava totalmente aqui em São Paulo. Já tava trazendo ROI. Já tava, em poucos anos eu comecei a ganhar mais que minha mãe e meu pai, então assim, era assim, eu cresci, mas não era nada luxuoso não. A minha mãe sofreu para pagar minha faculdade. Ah, que legal. Mas ela, graças a Deus, ela pagou. E o bom que é nesse seu processo aí dentro da Porto Seguro, em que momento você achou assim que tava demais? Assim, eu tinha um sonho de ir para fora para estudar inglês também, que eu tinha essa coisa que eu sentia que isso me faltava. Eu sabia que eu era uma pessoa super que cresceu, mas o inglês era uma coisa que eu não tinha domínio. Não era tão confortável em inglês. E aí eu falei, eu já tava com esse ponto. E aí eu falei, acho que essa é a hora realmente. Uhum. E aí, como eu te falei, tinha uma vida mais estabilizada, estável. E eu falei isso pra minha mãe falou assim, não é possível, meu filho deu certo agora, quer jogar tudo. Minha mãe não entendeu nada, minha família não entendeu nada, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz também. Passei 1 ano e meio fora. Lá eu... assim, fui e trabalhei em subemprego, enfim, fiz diversas coisas, mas eu comecei a ter os primeiros contatos com o empreendedorismo. Nessa época, legal. Eu não conhecia o termo startup, quando eu saí do Brasil em 2013, mas lá fora já se falava muito em startup, já se falava muito em empreendedorismo, e eu acabei conhecendo algumas pessoas que trabalhavam em startups e que estavam criando startups na época. Eu falei, esse negócio é legal, né? E aí eu comecei a entrar nesse mundo. Tinha um amigo meu que ele estava criando uma startup, eu até ajudei ele na época, um amigo meu inglês, e aí, enfim, comecei a emergir nesse mundo. Legal. Só que nessa época também o Brasil estava assim fervorando, né? Assim, muitas oportunidades, e eu via os meus amigos, meus colegas da faculdade pegando cargos managers e crescendo muito na carreira. Eu falei, acho que é hora de eu voltar e realmente, porque a vida lá fora, aí veio para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo. Em 2014, 2015. E aí eu falei, eu quero empreender. Eu já voltei com essa ideia na cabeça, eu quero criar uma startup, mas eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia fazer na época. E aí eu falei, vou entrar numa multinacional agora, já que meu inglês tá ótimo, e aí eu vou entender. E aí Porto Seguro começou a me fazer proposta para eu voltar. Eu falei, acho que eu não vou voltar para Porto Seguro, eu quero uma multinacional. Mas aí começaram a fazer proposta. Aí eu falei, cara, eu quero X. Eu acho que nunca iriam me pagar isso. E aí eles falaram, não, beleza. Então volta para cá e aí é X. E aí cometeram o mesmo erro 2 vezes. E aí eu voltei para Porto Seguro. E aí eu comecei a gerenciar uma área lá de projetos ágeis, mas só que eu já tinha essa cabeça de empreender. E nessa época, a Porto Seguro estava criando uma aceleradora que chamava Oxigênio. E aí eu falei, cara, acho que é o meu momento aqui, é uma boa oportunidade. E aí eu criei uma tese, que foi minha primeira startup, que era um marketplace para prestação de serviço. E como que é essa primeira, pensar na ideia e construir essa primeira ideia, porque depois você precisa apresentar também essa ideia para ver se as pessoas vão comprar essa ideia. Como que foi esse processo? Assim, você tem que pensar sempre no MVP, né? Eu acho que é meio clichê isso, mas é pensar em resolver uma dor realmente. E existe uma dor no mercado de contratação de profissionais. Hoje tem empresas que já fazem isso, mas a gente tinha uma visão de realmente levar uma pessoa qualificada para dentro da sua casa com um preço que fazia sentido, não mais barato, mas que fazia sentido. Então a gente treinava pessoas e aí a gente começou
muito com o MVP realmente ali, assim, trabalhando, entregando esse valor realmente para as pessoas. E quem desenvolvia a equipe para esse projeto, quando você criou ali a sua tese, sabia o que você ia fazer, como que você dividia essas funções? Você que desenvolvia? Você tinha pessoas técnicas no seu time? Eu tinha um sócio meu, que era um sócio mais técnico, que era desenvolvedor realmente, e eu cuidava de todo o resto. Ele desenvolvia e... Trazia as ideias, ele codava e você vendia. Exato. E eu era o operacional ali nessa startup, que era um marketplace, que ligava essas duas pontas. O operacional era muito difícil. Com certeza. E... Ainda mais no mercado de prestação de serviços, que é super complexo. Muito complexo. Você tem hoje em dia, por exemplo, quando a gente precisa de alguma coisa para casa, eu vou lá no grupo do condomínio. Pessoal, você indica alguém, um pedreiro? Aí o pessoal começa a indicar lá e vai dando as recomendações, e é assim que a gente contrata. Imagino que nesse segmento que você estava atuando era complexo. Era. E tinha vários pontos de muita dificuldade nesse business. Primeiro que, assim, uma ponta era o prestador, que a gente treinava, porém era uma pessoa super difícil de chegar no horário, de ter compromisso, de fazer todas essas coisas. O outro lado, que era a pessoa que queria realmente esse serviço, não era um serviço de recorrência. Então, o CAC era altíssimo. Sim. Mas no começo... Tinha que ter bastante volume de entrada de demanda, né? E de prestador de serviço para poder... Exato. Mas aí a gente criou um sisteminha e foi fazendo os primeiros serviços. Nessa época, a Porto Seguro, então, abriu essa aceleradora. A Oxigênio. E aí eu meio que... Recebeu um oxigênio. Meio no segundo batch. Como eu já conhecia muitas pessoas ali dentro da Porto Seguro, enfim, eu meio que apliquei. E aí... Mas quando você abriu essa startup, você estava dentro da Porto Seguro? Eu estava dentro da Porto Seguro, eu fazia meio que 2 jobs. Ah, assim. legal. Mas aí quando eu fui acelerado, eu meio que saí da Porto Seguro realmente e fui focar legal. totalmente... Focou no 100%. Aí eu vendi carro, enfim. E aí a gente pegou um investimento na época. Como é que foi essa coisa assim de... As pessoas acham uma loucura, né? A pessoa vai abrir empresa, vende carro, ali já tem alguns sacrifícios que o empreendedor precisa fazer se ele acredita mesmo no sonho, né? Sim, total. Eu acho que precisa. Na época eu tinha essa possibilidade, então eu vendi. E logo depois, a gente pegou uma rodada de investimento que a Oxigênio, ela entrava com uma parte de dinheiro também. E ela com a Plug and Play, que é uma aceleradora do Vale do Silício. E aí eles entraram com $50 mil. E aí esse foi o nosso primeiro funding realmente, que a gente usou para colocar essa empresa de pé. Essa empresa, a gente fez quase 700 pedidos entregando todas essas coisas. Foi uma jornada aí de 1 ano e meio. Mas por conta de todas essas dificuldades, ela acabou não dando certo, a primeira. O que você aprendeu com essa sua experiência que você pode deixar de conselho para quem, às vezes, está empreendendo num negócio e não está enxergando, às vezes, um futuro promissor naquele negócio? O que você pode dar de dica assim, para essa pessoa? Eu acho que, assim, uma das lições que eu tirei dessa primeira jornada é trabalhar com dinheiro. Eu acho que eu nunca... Trabalhar com dinheiro. Porque, teoricamente, eu era funcionário. E aí eu virei dono realmente. E aí a gente recebeu um fund e usar muito bem esse dinheiro para coisas que vão realmente te colocar num próximo estágio. Sim. Então, eu acho que a gente teve uma gestão desse fund que não era muito na época, era $50 mil, de uma forma errada. Então, sempre pensar, eu vou realmente trazer novas receitas, então a gente usou para, sei lá, outras coisas que não ia contribuir para a receita, né? Não ia contribuir para a receita, então, que era... Teve até um podcast esses dias, o cara, acho que foi aquele Flávio Augusto, ele tava falando, o empreendedor tem que se preocupar em atividades que mexem um ponteiro. Exatamente. Principalmente no começo. Principalmente no começo, que você não tem muita manobra. Então, a gente usou
enfim, Uhum. de forma errada esse dinheiro. Eu acho que contratei pessoas erradas também. Uhum. Enfim, A gente vai aprendendo, né? foi um super aprendizado esse 1 ano e meio, mas foi crucial para meus próximos passos na minha carreira. Eu vi esses dias um post se não me engano, foi alguém que compartilhou no Instagram daquele Ricardo Amorim. E ele estava falando assim que se tem uma coisa que os pais precisam fazer para ensinar os seus filhos é que eles aprendam a ser otimistas. Sim. Como que você se manteve otimista diante da problemática de não ter dado certo esse primeiro business? Cara, acho que é resiliência. Uhum. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu queria empreender, que eu queria criar uma empresa de sucesso, que eu queria deixar um legado. E, obviamente, que essa primeira... Eu via um pouco que isso foi um aprendizado. Eu saí muito maior. Uhum. Quanto a gente... Ver a dificuldade como um degrau pro próximo nível, né? Exatamente. Então, quanto a gente... E aí a gente acabou meio que no final dessa empresa, a Porto Seguro estava abrindo um produto mais ou menos desse tipo na época. Uhum. E aí a gente fez uma negociação com a Porto Seguro e eles meio que ficaram com o nosso software. Teve uma saída. Eu tive uma saída. Teve uma saída, que bom. Tive uma saída. Nem todo mundo tem uma saída, mas ele teve uma saída. E aí, quando eu saí... Eu tava conversando com um amigo meu que ele é empreendedor também, ele falou, ó, todo negócio, se você quiser mesmo, tem jeito de você sair dele. A gente teve uma saída e quando eu saí, realmente, eu tinha plena certeza que eu cresci muito. Legal. Que com certeza, Aprendeu. eu aprendi muito nessa jornada de 1 ano e meio, 2 anos empreendendo, que dificilmente, se eu tivesse trabalhando como CLT ou em qualquer outra empresa, eu não teria aprendido o tanto que eu aprendi. Eu saí muito mais preparado para tudo. Então, isso é uma coisa que... Você falou de alguns sacrifícios que você fez. Foi o carro, né? Vender o carro e tudo mais para poder investir no seu sonho. Mas teve momentos também que você não tinha salário, que tinha que praticamente fazer o negócio girar e você acreditando no sonho Sim, assim, antes da gente pegar o funding, eu não tinha salário. Eu fiquei, assim, mais de 6 meses sem salário, realmente. Quando eu saí da Porto Seguro, fiquei sem salário uns 6 meses para realmente colocar a empresa no ar, começar a ter os primeiros clientes, MVP, todas essas coisas. Aí que a gente teve um investimento. Então, E assim, naquela época eu tinha, sei lá, 24 anos. Então, eu era novo, não tinha tanta reserva. Sim, sim. E como eu te falei, minha família não era... Se eu quebrasse, eu tinha que voltar, tinha que largar a mão e voltar para o mercado de trabalho. Então, foi um pouco disso, mas isso com certeza foi crucial, como eu te falei. E como que você assim falava como que você se cercava de pessoas do seu lado? Porque isso é importante também, né? Sim. Nos momentos difíceis. Com quem que você pegava conselho? Com quem que você, né, conseguia... Porque o empresário tem determinados momentos que ele fica solitário ali dentro do seu... submerso aos seus problemas. Como que você compartilhava, com quem você conversava? Nessa época da Bem Comprado, que foi a minha primeira empresa, a gente participou de um bet, uma aceleração dentro da Porto Seguro. Então, primeiro, a gente tinha um apoio ali da Liga Ventures, que tocava a aceleradora da Porto Seguro. E assim, aprendi muita coisa com o pessoal, o Tamazia, enfim, as pessoas ali da Liga Ventures. E também a gente estava num bet que tinha 7 empresas fazendo esse bet junto. Então, a gente tinha uma rede de apoio de empreendedores também. Uma sessão de terapia em conjunto ali, né? Que tava ali passando pelos mesmos problemas, mesmos desafios ali, juntos, cada um na sua... Legal quando você entra para conversar empreendedor, vira uma sessão de terapia, né? Exatamente. Um conta o problema do lado, o outro conta, o outro compartilha um pouco do aprendizado. E assim, a gente ficava 18 horas juntos, cada um na sua mesa ali dentro da Oxigênio, dentro da aceleradora, fazendo legal, ali... então isso tem um ponto importante, né, que você falou, estar num espaço Sim. que fomente o seu crescimento, né, porque tem Exato. pessoas que estão ali com os mesmos problemas, desafios, isso foi importante. Exatamente.
Te trouxe uma bagagem, né? Não, assim, foi uma coisa que esse 1 ano e meio eu cresci, assim, absurdamente, intelectualmente. E a empresa de vocês, né, o IFTL, você fala muito da questão da mentoria, né? Quão importante foi ter mentores nesse processo? Cara, foi importantíssimo. Eu acho que teve pessoas que me deram dicas, que me falaram coisas que com certeza encurtaram muito o meu aprendizado e fizeram com que eu desse um próximo passo. Acho que e eu sou muito disso. Se eu tô no mercado, se eu vou fazer alguma coisa nova, qualquer coisa nova, eu dou uma olhada sempre na minha rede e eu vou procurar algumas pessoas que já estão fazendo aquilo ou que já fizeram aquilo e falar com umas 3, 4 pessoas no mínimo e pegar alguns feedbacks. Eu acho que é importantíssimo isso. Quem não faz isso precisa fazer. Acho que é importante essa questão, né, de você falar com as pessoas certas, que às vezes já enfrentaram problemas parecidos, e você estimular também esse tipo de conversa, né? Porque você tem a sua rede, beleza, mas onde que eu posso? Vou lançar um projeto novo, vou fazer uma coisa nova. Com quem que eu posso falar sobre esse tema, né? Acho que usar ali o LinkedIn também para gerar essas conexões, né? Exatamente. E aí, como que foi essa... Beleza, primeira empresa concluída com sucesso, teve um exit. E aí, qual foi o seu próximo passo? Você voltou pro mercado ou falou, não, vou empreender agora? Não, vou eu não abrir tinha outra. dinheiro mais. Eu falei, né? Eu falei, não, eu preciso voltar pro mercado de trabalho, né? Então, e aí eu fui olhando um pouco da minha rede e aí eu já conhecia o Thiago, que ele trabalhava dentro de uma software house bem grande na época. E ele estava criando uma área de venture builder, de construção de startups dentro dessa software house. Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui. A gente tem um episódio com o Léo e com o Marcelo, que eles lançaram uma venture building e eles estão investindo também em empresas, estão ajudando outros empreendedores. A gente vai deixar o link aqui nos comentários. Venture builder é uma área ali que o objetivo é você criar diversos negócios, testar rápido, e aí você tem basicamente ali algumas áreas que são comuns, jurídico, enfim, back-office, todos o back-office, e aí você é muito focado em testar as coisas rápido, colocar no mercado e ver qual que vai dar certo realmente. E aí o Thiago estava criando isso, e eu, assim, 2 anos empreendendo, tinha ficado no Vale do Silício. E você conheceu o Thiago de onde? LinkedIn. LinkedIn. Eu já tinha falado com ele. Usem o LinkedIn. Se relacione com as pessoas do seu LinkedIn, porque também o seu sucesso tem pessoas ali que vão contribuir para o seu êxito. Eu já conheci o Thiago de LinkedIn. E aí eu tinha muita experiência, que eu tinha ficado dentro de uma aceleradora 2 anos, tinha passado 6 meses no Vale. E aí ele falou assim, vem aqui me ajudar. Você ficou 6 meses no Vale? A criar essa... Sim. Como é que foi essa experiência? Só abrindo um parênteses. Como é que foi essa experiência de ficar 6 meses lá? Foi, assim, muito agregadora também. Isso participou desse meu crescimento. Conheci pessoas incríveis. A gente teve um processo de aceleração lá também, tanto na Oxigênio quanto na Plug and Play. E, assim, eles estavam muito mais avançados que a gente na época em diversas coisas e deu para trazer muito das coisas para cá. Legal. Então, acho que aprendizado e conexões. Legal. E aí, o Thiago estava abrindo essa Venture Builder. Eu falei, beleza, eu vou aí te ajudar e tal, tudo mais. E aí... E esse ir te ajudar, como que funciona esse ir te ajudar? É remunerado? Não é remunerado? Não, é no sucesso, acreditando que o projeto vai dar certo? Não, era um salário realmente. Na época, eu precisava de um salário. Precisava ter o básico, né? O básico. Exatamente. Eu já estava 2 anos empreendendo, por mais que a gente tinha pegado um fund, mas assim, empreendedor você tira ali para o seu sustento. Sim, pagar as contas. Para pagar as contas. E aí eu falei... Aí eu tinha um salário dentro da software house e a gente tinha alguns combinados, algumas coisas dentro da Venture Builder. Se desse alguma coisa certo, a gente fazia alguns acordos, tinha feito alguns acordos.
Aí nessa época a gente lançou 4 startups. Isso foi importante você falar sobre essa questão dos pré-combinados, porque isso também, nem sempre você está assumindo um desafio com um retorno financeiro imediato. Às vezes você está acreditando naquele projeto, mas o sonho de participar de algo maior acaba estimulando a gente a permanecer ali, né? Acreditando que aquilo... nos ajudando até a colocar mais energia. Exatamente. Então, eu não fui só por causa do salário. Na época, eu tinha até outras propostas que financeiramente, a curto prazo, seria muito mais vantajosa. E, assim, eu sou uma pessoa que assume muito risco. Eu gosto e acho que bastante do meu crescimento também foi quanto a isso. E aí eu falei, não, eu vou realmente tocar isso daí junto. E aí a gente criou 4 startups na época. E aí foi quando a gente criou a Link API, que foi a minha empresa que eu acabei vendendo. Junto com a Link API, a gente lançou 3 outras startups. Uma que era uma plataforma para OKR. Um que era um timesheet online, que era de lançar horas, que a gente vendia muito para software house, escritório de advocacia, todas essas coisas. E uma plataforma para onboard de funcionários, um app para onboard de funcionários. Quando você entra na empresa, quem que eu tenho que falar, quais são as regras, enfim. Essa de onboard de funcionários, a gente acabou vendo que não ia dar muito certo, enfim... Tava complexo vender para RH na época, enfim, a gente viu que não era uma coisa que as empresas estavam procurando. A gente acabou nem tendo muitos clientes nessa. O timesheet online a gente colocou no mercado e depois deixou totalmente self, e aí as pessoas iam comprando ali, não tinha muito trabalho. E a gente criou a plataforma de OKR, que na época as pessoas não queriam uma plataforma, elas queriam uma consultoria de OKR, que elas não sabiam usar OKR. E o Link API. O Link API, assim, foi muito, assim, avassalador das outras. Foram 4 frentes? 4 startups. Isso. E como que é, assim, até para eu entender essa dinâmica, como que era o seu envolvimento em cada uma dessas empresas? E, por exemplo, quem desenvolve, porque você tinha que ter uma parte ali técnica, desenvolvimento, elaborar o produto e tal. Como que funciona essa operação dentro de uma Venture Builder? Como a gente estava dentro de uma fábrica de software grande na época, a gente pegava a ociosidade de alguns desenvolvedores e colocava em cada uma das startups. Então, cada uma das startups tinha um time de desenvolvimento e tinha um time de vendas meio que separado. E eu olhava nessa época muito para produtos. Go-to-market, a gente não tinha uma máquina de clientes, nada disso. Então era muito mais olhar para o produto e como aplicar isso no mercado realmente, como colocar isso no mercado, achar os primeiros clientes, todas essas coisas. Então eu olhava para todas. Mas só que a Link API, ela teve um crescimento muito mais rápido que a outra. Eu estou achando interessante você falar dessas 4 e uma se destacar. Que vocês executaram 4 frentes e uma deu certo. Muito certo. E aí... Muito certo. Né? Ele não vai falar aqui, mas ele já ficou milionário. Nada. Brincadeira. Essa deu muito certo. Desde os primeiros meses, a gente encontrou o Product Market Fit muito rápido nessa empresa. Os primeiros clientes, a gente começou a gerar muito valor. E aí a gente meio que deu o shutdown. Não o shutdown, mas a plataforma de OKR. A gente meio que colocou ela free. As pessoas baixavam e instalavam dentro das empresas e poderiam usar. A gente já tinha desenvolvido isso, então era um negócio... Assim. Enfim. Como eu te falei, o Time Track Online a gente colocou totalmente self, então não dava trabalho, as pessoas entravam ali, a gente fez um FAQ, enfim. E a plataforma de onboard a gente desligou. E aí isso foi em 2017, a gente começou a focar muito na Link API. Em 2017, então, a gente
conseguiu os primeiros clientes ali, começou a desenvolver os produtos. O primeiro cliente deu muito trabalho. Até você, só para explicar um pouco o que era a Link API. A Link API era um iPaaS, o Integration Platform as a Service, que uma empresa ela tem diversos softwares. E essas coisas precisam se falar. Então, eu tenho um SAP e um Salesforce. Quando eu dou uma venda no Salesforce, isso precisa de ir para o SAP para gerar nota fiscal, estoque, todas essas coisas. Então, a gente fazia esses sistemas se falarem. E sem falar que eu já participei de algumas integrações, estava até comentando com você. Antigamente, as coisas eram mais complexas para se integrar. Você tinha um investimento muito alto de um lado e um investimento muito alto do outro lado para poder integrar. E vocês vieram para resolver essas dificuldades de integração. E o custo também deveria ser menor. Sim, a gente tinha uma plataforma que ela tinha conectores dos mais diversos softwares, e quando você queria integrar 2 softwares, era só pegar esses conectores e desenvolver o meio. Legal. E aí ali o desenvolvedor usava a nossa plataforma para desenvolver o meio, e não tinha que preocupar com infraestrutura, entender as pontas, porque já estava resolvido essas pontas. E aí a gente cresceu bastante no primeiro ano, assim, acho que, se eu me lembro bem, a gente estava por volta de uns 40 clientes no primeiro ano. Mas nessa época já tinha investimento? Não. Aí, o que aconteceu? A gente fez uma spin-off dessa fábrica de software. A gente acabou comprando a parte dele, os sócios, eu, o Thiago e mais 3 pessoas. O Derley, que inclusive é meu sócio no IFTL hoje em dia, ele era um dos co-founders da Link API. E aí a gente comprou, e aí nessa época, que foi 2018, a gente puxou a primeira rodada de investimento na Link API, que foi uma rodada de 5 milhões na época, que ajudou a gente a estruturar ali as coisas, a investir bastante em produto, porque a gente já tinha clientes. Acho que esse é um ponto também. Investir em produto antes de ter clientes, eu acho que é uma das piores coisas. Você já tinha uma base? Eu já tinha uma base de clientes, já sabia realmente 40 clientes, né? Nessa época, por volta de uns 40, 50 clientes. E como que foi esse processo? Até para as pessoas que estão assistindo aqui também, elas trabalham no marketing de empresas e tudo mais. Como que foi essa estruturação desse primeiro canal de aquisição? Foi venda B2B, relacionamento? Como que vocês começaram a gerar esses primeiros clientes? Primeiro, o primeiro canal é sempre relacionamento ali. Quem vai confiar realmente num produto novo. E principalmente, falando de integração, é uma coisa mega complexa, porque você pode parar a operação da empresa. Não pode parar, e você tem que se preocupar com normas de segurança, da informação, uma série de coisas. Tem que estar seguro, né? Exatamente. Não é só integrar, tem que estar seguro. E aí, assim, primeiro foi relacionamento, e depois, na Link API, a gente achou um canal que era parcerias. Ah, legal. Por quê? A gente integrava sistemas. Então, os vendors, uma Salesforce, uma SAP, uma Vetex, ela vendia o produto deles. Enquanto eles vendiam, a primeira demanda que tinha era a integração. Então, a gente achou esse canal, e aí a gente começou a investir muito nesse canal de parceiros. Acho que esse foi um grande lado positivo da Link API, é que assim, a gente encontrou esse canal e colocamos força nesse canal. Eu acho que uma outra coisa, quando você está criando um negócio, é você focar, né? É você abrir diversos canais e assim, não conseguir dar foco em nenhum. Então a gente deu muito. Primeiro relacionamento, segundo os parceiros. Parceiros. A gente trabalhou muito com parceria. Isso bastante o seu custo de aquisição de cliente, né? Muito. O parceiro já tem um cliente, já tem o desafio, ele só precisa de alguém. Exatamente. Para resolver aquilo. Exatamente. Você sabia que esse podcast ele é da Amplifica Digital? Se você ainda não nos conhece, acesse o nosso site amplificadigital.com.br e lá você vai conhecer um pouco sobre o que a gente faz, os nossos serviços, o que a gente entrega para o mercado, para empresas de diferentes segmentos. Você também vai ter a oportunidade de conhecer o nosso portfólio, os nossos cases de sucesso. Você vai ter a oportunidade também de falar com um de nossos especialistas. Te convido a acessar agora amplificadigital.com.br e se você precisa
precisa de um parceiro estratégico para te ajudar nas ações de marketing digital B2B ou B2C, fale com a gente e agende uma reunião agora. E aí a gente cresceu, em 2018 a gente pegou uma rodada de investimento e aí a gente crescia por volta de 10% ao mês. Era bem desafiador porque em 6 meses a empresa estava dobrando de tamanho. Nossa. 6 meses a empresa estava dobrando de tamanho. Pessoas novas, a gente colocava... A empresa tinha 100 pessoas, na época a gente colocava 15 pessoas todo mês dentro da empresa. Nossa. Nessa época também, desenvolvedores era super difícil. A gente tinha uma área de desenvolvedores muito grande dentro da empresa, tanto para sustentar o nosso produto e criar coisas novas, quanto para criar essas integrações para os nossos clientes. Então a gente tinha essa área de professional service também dentro da empresa. E, assim, era uma guerra. A gente formava pessoas, as empresas iam, pegavam da gente, enfim. É a batalha do empreendedor. Era uma batalha e aí foi indo, a gente, enfim, diversos desafios. E nessa época, imagina que todo mundo comentava que nessa época o capital ele era mais acessível, né? Dos fundos de investimento. Então, às vezes o desenvolvedor recebia uma proposta para trabalhar numa outra empresa, ganhando o dobro do salário, você não tinha nem como cobrir aquilo, né? Não, assim, teve uma empresa que no mês pegou 10 pessoas nossas. Nossa. Aí a gente teve que ligar pro CTO, falar, vamos mirar outra empresa aí, porque a gente tinha uma máquina de formação de pessoas muito forte. Então, a gente pegava aquela pessoa que estava na faculdade, nível, né? no primeiro ano, segundo ano da faculdade. E como a gente vinha de uma fábrica de software, a gente tinha toda a expertise, fábrica de software é contratar pessoas e desenvolver. Então a gente tinha um playbook de desenvolvimento da pessoa muito definido. Então a gente fazia programas de formação de 3 em 3 meses, colocava 20 pessoas, formava essas 20 pessoas. E em 6 meses... Um tempo de rampagem ali. Em 6 meses, essa pessoa estava no auge. E aí, ela recebia uma proposta de 3 vezes, 4 vezes mais do que a gente... E isso que a gente triplicava o salário da pessoa nesses 3 meses. Mas a gente era uma startup, então a gente... Limitado, como tudo na vida. Exatamente. E aí tinha empresas com muito mais capital na época que chegava e era meio que... A canibalização dos funcionários. E aí, nessa época, foi bem desafiador essa questão de... E a nossa máquina de vendas também, ela estava muito ajustada. Vocês já eram quantos sócios? A gente sempre foi em 5 sócios. Na LinkAPI. A gente estava com a máquina muito ajustada, clientes entrando assim, constantemente, crescendo 10% ao mês. E a gente precisava de desenvolvedores. Então, a gente tinha bastante esse desafio dentro da empresa. E como que foi essa questão da venda da LinkAPI? Quanto tempo você ficou lá depois da venda? Como foi a venda e quanto tempo você ficou lá depois da venda? Em 2020, a empresa já estava por volta de uns 150 funcionários, assim. E aí a gente trabalhou basicamente 2 estratégias em 2020. Ou a gente ia pegar uma nova rodada de investimento, e a gente já estava conversando com fundos, e a gente ia pegar uma rodada grande na época. Em paralelo, a gente começou a conversar com empresas para uma estratégia de M&A. Então a gente falou, alguma das coisas... Isso partiu de quem? Como foi essa... Dos sócios. Então a gente decidiu, a gente precisa pegar uma rodada de investimento agora e realmente colocar mais velocidade. A gente crescia 10% ao mês, a gente estava crescendo, mas assim, a gente precisava... Pode crescer mais, né? A gente podia crescer mais. E aí a gente pensou, se a gente pega uma rodada de investimento, na época a gente estava conversando com fundos e bem avançados com uma rodada de 40 milhões, a gente meio que
a gente vai ter que colocar o pé para fora do Brasil e ir na rota do IPO, e é mais 7 anos daqui lá. Uhum. É simples assim. Porque a gente pegando, na época, 40 milhões, a gente, poucas empresas comprariam a gente no valuation que a gente iria ter e pelo mercado que a gente estava. Então a gente teria que montar uma operação fora ou ir para uma rota de IPO realmente até, e aí abrir IPO era mais 7, 10 anos. Sim. Em paralelo, a gente começou Você fala do investimento, né? De preparação até isso se concretizar, né? De tempo e de dinheiro. Exatamente. E em paralelo a gente começou a falar com diversas empresas. Então a gente crescia 10% ao mês, crescendo a empresa, muitos clientes e com essas duas estratégias rodando em paralelo. Então a gente conversou com mais de 15 empresas em 2020. E aí... E como que foi assim, conversar com 15 empresas? Eram pessoas de relacionamento que vocês tinham? Vocês conheciam outros fundadores? A gente tinha uma boutique de investimento que ajudava a gente. Quando você vai fazer um processo de M&A, existem empresas que ajudam nessas conexões. É muito difícil você fazer um processo de M&A sozinho. Legal. E aí a gente contratou uma boutique de investimento que colocava a gente para falar no Brasil. Mas a gente falou com diversas empresas internacionais, Slack, a gente chegou a falar até com o Slack na época. E aí a gente falava que era um processo bem exaustivo, porque cada conversa dessa tinha N tasks para frente. Sim. E aí até que a gente começou a falar que a empresa que comprou a gente, que foi a Semantics, e foi um processo muito rápido, um processo de M&A, durou 6 meses. Nossa, rápido mesmo. A gente começou a falar com eles no meio de 2020 e em dezembro a gente assinou o contrato, e aí a gente acabou sendo adquirido pela Semantics no final de 2020. Legal, aí ficou lá há quanto tempo após a venda? A gente ficou lá até 2022. Legal. Fiquei até o meio de 2022. Dentro da Link API, a gente sempre teve o objetivo de abrir um IPO. E a Semantics já estava numa rota de abertura de IPO. Então, os nossos produtos se encaixavam muito bem. A gente tinha uma plataforma de integração e a Semantics era muito forte em Big Data, inteligência artificial. E eles tinham um produto para isso. Então, era um match perfeito. Era o que eles precisavam para complementar o produto deles. E aí a gente acabou fazendo essa transação. Foi uma transação... isso é público. Foi uma transação de mais de 100 milhões. E aí a gente foi para a Semantics. Em 2021 a gente começou a trabalhar dentro da Semantics. A gente tinha um earn-out para cumprir ali. E dentro da Semantics eu comecei a cuidar de todos os clientes e ser responsável por esse cross-sell entre produtos, porque a gente tinha tantos produtos da Semantics para oferecer para os clientes Link API e o produto Link API para oferecer para os clientes Semantics. Eu fiquei na Link API, eu cuidava da parte de venda, eu estruturei a área de vendas, parcerias, marketing, CS. E aí, dentro da Semantics, eu peguei essa área para tocar. E dentro da Semantics, no primeiro ano, a gente duplicou também a empresa de tamanho novamente. E, assim... Foi acima do esperado? Foi. No primeiro ano, a gente não... Porque para esse processo de compra, quem está comprando tem uma expectativa também, né? Desses 3 anos que vocês vão ficar ali... de continuar mantendo aquele crescimento, né? Sim. A gente então vocês superaram. A gente fez um BP, a gente superou esse BP no primeiro ano. E a Semantics é uma empresa que desde 2014 trabalha com inteligência artificial. E quando a gente entrou lá na Semantics, eu comecei a trabalhar com inteligência artificial. Então, desde 2020, final de 2020, começo de 2021, a Semantics já tinha um produto de inteligência artificial. E aí a gente começou a imputar a inteligência artificial dentro do nosso produto, na Link API.
que era uma das coisas que estava no roadmap, e a gente conseguiu colocar também rapidamente por conta da expertise deles. E aí a gente começou a trabalhar muito junto, deu bastante fit entre os produtos. Eu tenho visto bastante quando eu tô eu uso bastante o Zapier, não tem nada a ver, é uma coisa diferente. É parecido, mas é diferente o modelo de atuação. Lá no Zapier você já consegue, né? Pedir assistência da IA para poder criar aqueles conectores, as conexões entre os dois sistemas. Sim. A grande diferença do Zapier para o Link API é que a gente integrava coisas complexas. Sim. Não dá para você fazer uma integração de SAP de SAP lá no conector. No lá. Zapier. Você precisa de uma plataforma mais robusta. E a gente acabou ficando, então eu comecei a trabalhar muito com entregar produtos de inteligência artificial. E vocês focavam o mercado, a venda de vocês era uma venda de alto ticket e um mercado de venda complexa também, né? Super complexa, porque a gente tinha que entender as duas pontas, não era só contratar o produto, tinha que implantar o produto e tinha um ticket médio alta aí, por volta anualmente de uns 200 mil, que é de ticket médio, 15 mil por mês, mais ou menos. Legal. Nosso MRR ticket médio era 15 mil dentro da Link API. Muito legal. Muito legal. E assim, como é que depois que você vendeu, ficou lá 2 anos e pouquinho, saiu e você falou, vou fazer o quê agora? O que aconteceu? Depois, do que você pensa em fazer? Foi para um sabático? O que aconteceu? Só acho que vale o ponto falar um pouco sobre a Semantics. Logo depois que a gente entrou, eles fizeram um planejamento para abrir a IPO. E era um sonho meu estar numa empresa que eu participasse de tudo isso. Então a gente estava ali e participou de todo esse processo, e foi uma abertura de capital em Nasdaq que a gente eu acompanhei isso daí muito de perto, foi bastante legal estar próximo. E aí, depois no meio de 2022, depois disso tudo acontecer, eu acho que eu falei, acho que agora tinha cumprido todo o nosso earnout dentro da Semantics. Eu falei, eu acho que eu preciso dar um break agora. E eu estava 8 anos trabalhando com integração, 8 anos, assim, quando você é empreendedor, você não tem férias, você não tem... Sim. Ainda mais quando você está montando uma empresa. Nesse meio do caminho, assim, eu tive que abdicar de muitas coisas da minha vida. Acho que isso é uma coisa que precisa ser falada e precisa ser dito, porque por mais que é uma carreira de sucesso, teve várias coisas, várias conquistas. Mas teve muito sacrifício. Mas teve muito sacrifício. Trabalhar, assim, no mínimo 16 horas por dia, que na época que você está montando... Você está o tempo inteiro pensando no business, no sucesso. Exatamente. Resolvendo problema. E aí eu falei, preciso de um break. E aí eu saí no mês de 2020, e aí eu falei... Aí eu fui viajar um pouco, eu viajei sozinho... viajei com alguns amigos, fiz alguns cursos de outras coisas, assim, sabe? Fui fazer um curso de vinho. E fui abrir um pouco minha cabeça. Eu precisava desse tempo pra mim. Quanto tempo você ficou nesse processo? Eu fiquei 6 meses. 6 meses. 6 meses nesse processo de... Foi bem difícil no day one, sabe? Falei, pô, o que eu vou fazer agora? Não vou olhar meu e-mail hoje, né? Não vou olhar minha agenda agora, né, de reunião. Cadê os problemas? Não tem problema? É verdade. Você começa a falar, o que aconteceu? Eu tô abandonado aqui, né? Ninguém tá te acionando. Exatamente. Então, mas foi super necessário. E aí eu comecei a falar com o Darnley. O Darnley é meu sócio no IFTL. O IFTL é uma EdTech voltada à capacitação de líderes. Então a gente tem desde capacitação para líderes CTOs, tech leads, pessoas de produto e líderes de negócio também, marketing, vendas, muito ensinando a parte de inteligência artificial e estratégia para essas pessoas. E aí eu conversando com o Darnley, fazendo algumas coisas com o Darnley, a gente falou assim, a gente passou por um processo muito... De aprendizado rico, né? muito muito grande,
Então precisamos democratizar a informação. E aí a gente fazer abriu... o playbook pro mercado. A gente abriu o IFTL muito falando, cara, vamos passar o que a gente aprendeu nesses 7 anos empreendendo, 6 anos empreendendo para o mercado. E aí a gente criou algumas formações dentro do IFTL de inteligência artificial, estratégia, liderança. E aí a gente começou a trabalhar isso em 2023. A gente formou mais de 3 mil líderes nessas formações nossas. E o IFTL, ele nasceu com... Em 2023? 2023. E o IFTL nasceu com DNA muito... E o IFTL é uma EdTech? É uma EdTech. É uma EdTech... Depois você explica o que é uma EdTech. Uma EdTech é uma empresa de educação com tecnologia, né? A gente usa muito tecnologia para ajudar no aprendizado realmente. E você só vende aquilo que você acredita, o que você usa, né? Exatamente. E o IFTL ele nasceu muito com essa cabeça de automatização, de inteligência artificial, porque a gente tinha passado por um processo de entregar projetos de inteligência artificial, de estar num ambiente ali que em 2020, que a gente foi para a Semantics, que a gente começou, e assim, nessa época não se falava em ChatGPT, não se falava em nada disso, e a gente já estava imerso dentro de inteligência artificial, entregando projetos, fazendo um produto de inteligência artificial. E aí a gente nasce na Link API, no IFTL, muito com essa mentalidade. Vamos automatizar, vamos criar processos inteligentes. Então, desde o day one, a nossa área de marketing já usava muito inteligência artificial, a nossa área de vendas é totalmente... Explica para nós aí o que vocês estão usando de IA nos processos de vocês, para a galera entender aqui o nível de maturidade. Bom, assim, toda a parte de prospecção é feita com IA, então, assim, muita gente fala comigo e tá achando que tá falando comigo e tá falando com uma inteligência artificial minha. Fala com a inteligência no WhatsApp ou no WhatsApp? No WhatsApp. A gente tem um processo na nossa área de vendas que até para B2C, que a gente vende as nossas mentorias para consumidor final, né? Até chegar numa reunião com o cliente, todo o processo é inteligência artificial, tanto de voz quanto de texto. Então, a inteligência artificial ela é integrada com o HubSpot, que é o CRM que a gente usa, com a agenda de todos os vendedores. Então, você entra ali, você fala, você agenda. E aí, eles estão usando o ChatGPT como base. O LLM que a gente está usando é o ChatGPT, mas com muito fine-tune, com muito RAG, assim, totalmente especializada nos nossos produtos e nos objetivos que a gente colocou para essa IA. A gente tem IA também no processo de cobrança. Então, quando está vencendo um boleto, você recebe um WhatsApp. Se você quiser negociar, se você quiser falar que você vai pagar depois de um tempo, eu atualizo dentro do meu RP. Legal. Então, toda essa parte de cobrança... Vocês usam qual RP hoje? Nexus. Nexus. É um RP mais voltado para SaaS. Legal. Em marketing, a gente tem diversos assistentes ali para criação de conteúdo, personas diferentes. Então, a gente tem uma persona CTO, uma persona head marketing. Então, quando a gente vai fazer conteúdo ou qualquer peça de divulgação, sai desses assistentes. A nossa área de marketing usa muito inteligência artificial para a criação de conteúdos, de peças, de N coisas. Então, a gente tem uma stack de inteligência artificial que ajuda muito. Hoje a gente é um time enxuto que entrega muita coisa por conta desses processos que a gente já nasceu pensando nessa coisa. Então, e aí o que aconteceu, né? Os nossos próprios alunos começaram a ver tudo que era feito, todos os nossos processos mega automatizados, e aí eles próprios começaram a falar assim, vamos criar isso daqui dentro da minha empresa, vamos criar. E aí, hoje em dia, o IFTL, a gente tem mentorias que a gente vende no B2C,
para líderes de negócio, líderes de tecnologia, líderes de produto. A gente tem o canal de aquisição aqui do B2C, mídia paga. Mídia paga, influenciadores e rede social dos sócios também é um canal forte. A gente tem uma área de B2B que a gente tem 2 produtos. Capacitação de IA, que hoje quase todas as empresas estão procurando capacitação de IA. Eu acredito muito que se as empresas não colocarem IA nos processos, com certeza o tempo de vida delas é curto. Tem uma frase que o pessoal até surgiu num podcast aqui, né? Antigamente diziam que era o peixe grande que comia o peixe pequeno. Hoje é o peixe rápido que engole o peixe lento. Exatamente. Então, quanto menos IA eu uso no meu processo, mais lento serão as minhas entregas. Porque se o nosso concorrente está entregando de forma mais ágil, né? Sim. Então eu estou perdendo a oportunidade. Exatamente. Assim, eu acho que a gente trabalha capacitando, então, as pessoas dentro das empresas para a utilização de IA. E também a gente tem um braço de projetos de AI generativa para automatização de processos. Então, para a empresa, a gente tem esses 2 produtos. Aí você analisa o processo. E, obviamente, que assim, em algumas empresas a gente encontra um pouco de resistência de colocar IA, de falar assim, a pessoa vai falar, tá roubando meu emprego. Mas se não colocar IA, o seu emprego vai acabar. Porque não vai ter cliente. Uma outra empresa que vai colocar IA, ela vai ser muito mais eficiente, porque inteligência artificial é eficiência operacional. Legal. Inteligência artificial é eficiência operacional. Assim, a gente tem diversos projetos internamente e nos nossos clientes que a gente mais que provado isso. E como que agora eu queria que você deixasse 2 dicas. A primeira vai ser, qual que é o conselho que você dá para uma empresa que ainda não está olhando para essa frente de IA nos seus processos? Assim, capacitação. Você tem que começar a entender... Tem que entender as possibilidades. Você tem que entender as possibilidades. Primeiro, então, assim, procure conhecimento de IA. E existem diversos hoje no mercado. Então, primeira coisa, você tem que entender o que é IA. Assim, saber qual que é a diferença de uma IA generativa para machine learning. Não dá para você resolver um problema com machine learning que pode ser resolvido com IA generativa e vice-versa. E posteriormente, você encontrar um processo que é ali uma coisa pequena, mas que você colocar IA, você vai ter um ganho significativo. Então, por exemplo, a gente tinha uma inadimplência de quase 4% dentro do IFTL. E quando a gente começou a colocar esse bot, essa inteligência, essa automatização para lembrar o cliente... Eric, seu boleto vai vencer amanhã. Beleza? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Ah, não, eu vou pagar daqui 10 dias. Beleza, daqui 10 dias vai ter esse acréscimo. Explicando para você, Sim. A gente conseguiu reduzir de 4% para 0,5%. Você vê o ganho, né, cara? Para 0,5%. A gente tinha algumas métricas dentro do nosso funil que quando a gente colocou, a gente tem um problema no B2C, o no-show é muito grande. A pessoa agenda, assim, eu acho que é um problema... Tanto o processo da qualificação do curioso, né? De a pessoa chegar ali, clicou naquele anúncio, nem sabe para que veio, para onde tá indo, não sabe, não entendeu o que você estava passando de mensagem. E tem essa questão também de, beleza, é qualificado, vamos agendar a reunião e a pessoa não é uma prioridade para ela participar da reunião. Exato. E aí hoje vocês trabalham lembrentes? Aí assim, hoje, todo o nosso processo de vendas, a gente tem um ticket para B2C por volta de uns R$6.000 nas nossas mentorias. Todo o nosso processo por de ano? venda... O ticket é um curso ticket da mentoria. Da mentoria, mas é por 12 meses. Legal. Aí você... o que a pessoa... explica até legal para quem estiver assistindo, depois a gente vai deixar o link do IFTL. Mas comenta o que a pessoa, o que ela vai ter dentro dessa mentoria. É que a gente tem diversas mentorias para diversas pessoas. Mas essa de 6K, por exemplo, para quem quer se capacitar em IA? A gente tem uma mentoria, uma comunidade para quem quer se capacitar em IA, que é uma plataforma Long Life Learning, que ela legal. Entra e ela tem aulas
semanais, comitês com especialistas para que ela aprenda IA realmente. Legal. A gente tem uma mentoria que chama AI for Tech, AI for Business, que é para líderes de negócio entenderem aonde aplicar IA nos negócios deles. Então a gente tem mentoria CTO, que é voltado para CTOs que querem tornar mais estratégicos dentro da empresa. Então a gente tem 5 produtos que a gente vende Legal, para diferentes públicos. Para diferentes públicos no B2C. No B2C. Todos voltados para líderes de negócio, ou líderes de tecnologia, ou líderes de produto. E no B2B? No B2B a gente tem a capacitação de IA dentro das empresas. Para os times, para as Para os equipes. times, para as equipes. Eu capacito desde o C-Level até as pessoas de tecnologia, Todo mundo passando fica pelo... letrado em IA. Exatamente, é um letramento em IA. A gente usa exatamente essa palavra. E também essa parte de desenvolvimento de projetos que a gente chama de AI Builder, que é o desenvolvimento de projetos de IA, principalmente focados em automatização de processos. E como que você hoje, por exemplo, a sua área de desenvolvimento, você trabalha, né, nas suas automatizações, que é da sua própria empresa, e aí a partir desse conhecimento que você gera, você aplica projetos nos seus clientes B2B, por exemplo, que precisam automatizar um processo. Por exemplo, eu quero criar um processo aqui, uma automatização de qualificação de lead. Exatamente. Então você vai lá e orquestra tudo isso. Exatamente. Um projeto. Isso. E aí eu já tenho essa expertise. Aí vira uma assinatura, vira um projeto? É um projeto. É um projeto. E depois as empresas pagam para manter. Inteligência artificial, acho que você criar um projeto de inteligência artificial também é uma coisa que as pessoas precisam saber. Ele é vivo. Pensa que você vai colocar uma pessoa, você está substituindo ali uma pessoa que ela vai ter que aprender outras coisas, você vai ter que ensinar também. ensinando. Então, ele é um projeto vivo que aí a gente cobra uma manutenção posteriormente desse projeto. Ou, se o cliente quiser manter, ele pode manter. Legal. E aí, fazendo a outra pergunta, eu falei da empresa, né? Como que as empresas podem aplicar nos seus processos a IA. E qual é o conselho que você dá hoje, por exemplo, para as pessoas que estão vendo o que está acontecendo no mundo das IAs, mas ainda estão reticentes de usar? Eu acho que assim, tire essa resistência. IA não é uma coisa igual o metaverso que a gente teve alguns anos atrás, que não é uma coisa real. IA está mais que provado que realmente veio para ficar. É uma coisa que aumenta a eficiência, como eu falei. A gente, assim, eu tenho N cases para falar de aumento de eficiência. Então, assim, se você não souber como utilizar a IA no seu dia a dia, você vai ficar para trás. Você é a mesma coisa que uma pessoa que não sabe usar a internet hoje em dia. Se você foi contra a internet, se você foi contra o mobile, essas comparações que tem que ter com a inteligência artificial hoje. Então, não fique com medo da inteligência artificial roubar o seu emprego. Porque se você tem que trazer ela como aliado seu. E se você souber utilizar realmente inteligência artificial, aí você vai roubar emprego de outras pessoas que não usam. Qual é a IA que você mais usa no seu dia a dia? Eu uso o ChatGPT para quase tudo. Você é assinante do ChatGPT? Eu sou assinante do ChatGPT, assim, eu tô no mercado, eu quero, por exemplo, eu tenho inserido tanto isso na minha vida e no meu dia a dia, por exemplo, semana passada... Você não tem usado mais o Google, né? Não tem. Semana passada eu fui... Por isso que o canal de mídia paga uma hora vai... Se você investe somente no Google como sua fonte de aquisição, você tem agora outras fontes para poder pensar, né? Eu tava fazendo uma dieta, por exemplo. E eu nunca consegui seguir uma dieta de um nutricionista. Eu acho, assim, eu como bem, assim, mas... aquela coisa de... Acho que é muito... Quando é muito complexo, eu não consigo seguir. Se me dá umas coisas que eu não tô acostumado a comprar no mercado... Cara, eu nunca consegui seguir. Mesmo as simples, eu já tentei diversas... tem que ser o Danone 9 horas, uma maçã daqui meia... Enfim. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a usar o ChatGPT para me ajudar. Então, eu fui num nutrólogo que me falou assim, olha, você tem que gastar X calorias, você tem que ingerir X calorias pelo que você faz, você tem que ingerir X calorias no seu dia a dia.
E aí, tudo que eu como, eu coloco no ChatGPT, ele me dá as calorias. Uhum. E ele próprio fala, olha, você está exagerando aqui, eu treinei ali, eu criei um assistentezinho para isso, e eu uso o ChatGPT diariamente para contar as calorias, para entender se eu estou estourando, como que eu estou comendo no meu dia a dia. Comigo aconteceu uma coisa, minha avó estava internada no hospital, e toda vez que um médico vinha, alguém falava um problema, às vezes era uma linguagem muito técnica. Sim. Aí eu pegava aquela informação, colocava no ChatGPT e falei, quais são as perguntas que eu preciso devolver para o médico? Aí quando o médico voltava na sala, eu estava com várias perguntas e eu tinha aprendido sobre aquilo que às vezes o médico também não tem tempo de ficar te ensinando tudo, né? Exatamente. Eu tenho, assim, por exemplo, eu gosto muito de receber pessoas em casa, eu sei fazer drinks, eu fiz... E aí, assim, teve um dia que eu não queria fazer os drinks que eu queria mais, eu tirei uma foto de todas as bebidas que eu tinha, me dê as outras alternativas de drinks que eu possa fazer com essas bebidas. Tipo, ele me deu... Outro dia eu vi a pessoa postando lá, tava no outro país, foi usar uma máquina de lavar, não sabia como usar, tirou a foto da máquina, colocou no ChatGPT e o ChatGPT explicou como que ia usar aquela máquina. É muito mais simples usar o ChatGPT do que o Google hoje em dia, porque o Google vai te trazer as mesmas respostas, mas você vai ter que procurar aquilo de uma forma... E como que você classifica, assim, hoje, por exemplo, as empresas em grau de maturidade de IA? Tem uma classificação? As empresas, por exemplo, essa aqui tem um grau 1, 2, 3, 4, aqui não usa 0. Então, hoje em dia, tem as AI Natives, que são empresas que já nasceram AI e pensando em AI, que é um caso da FTL, é um caso de uma empresa que já criou um software altamente acoplado com AI, então é EA Native. Elas são nativas IA e já nasceram no mundo de IA, já nasceram focadas em IA e tem IA no seu processo como um todo. Tem as IAs híbridas, que são empresas que usam IA, mas elas não nasceram, elas estão acoplando IA dentro do produto dele. Então, hoje em dia, quase todos os produtos que a gente consome têm um pouco de IA, então, mas ela é bem provável que, se é uma empresa mais antiga, ela não nasceu IA realmente. E tem as empresas que são AI first, que são empresas tradicionais, enfim, no economia real, que estão colocando IA nos seus processos, estão colocando IA em todas as coisas para otimização de eficiência operacional. Então, acho que é um pouco disso. Maturidade. Eu não assim, tem um framework disso. Desconheço. Vai criar agora? Posso. Mas. O IFTL vai criar um. Mas tudo começa assim. Para você implantar IA dentro da sua empresa, você precisa que as pessoas conheçam de IA. Quem que vai pensar que ela pode automatizar um processo de vendas? Quem que vai pensar que pode automatizar um processo de marketing? O head marketing. Não vai ser a pessoa de tecnologia, de inovação. Não vai dar pitaco lá. Né? Então, a parte tática da empresa, ela tem que estar muito capacitada em IA. Para entender até quais os problemas que a área pode resolver, né? Entender. E a área de tecnologia tem que estar preparada para receber essas demandas, que recebia antigamente as empresas, a área de tecnologia recebia uma demanda de uma criação de um software, uma criação de um app. Hoje em dia ela vai receber de uma criação de um agente, de uma criação de uma automação com IA, e ela tem que estar preparada e capacitada para receber essas demandas das áreas de negócio, criar isso daí e manter toda essas aplicações de IA. Legal, legal. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso episódio do AmplificaCast. E comenta aí para as pessoas, se elas quiserem falar com você, usa o que? LinkedIn, Instagram? Eu tô no LinkedIn, Edmê Moreira, meu nome é EDME, Edmê Moreira. No Instagram também eu coloco bastante coisa de inteligência artificial, vocês podem me achar por lá também, é Edmê Moreira também. Então tem esses dois canais aí que vocês podem falar comigo. Legal, e o site de vocês, qual é? O site nosso é iftl.education. iftl.education. E aí vocês podem entrar lá e verem um pouco do que a gente faz
para você que está assistindo e um pouco do que a gente faz para a sua empresa. Legal, muito bom. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio do AmplificaCast. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos deixar o link das redes sociais aqui nos comentários. Se você quiser mandar uma mensagem, você pode mandar. Fiquem ligados. Até o próximo AmplificaCast. Tchau, tchau.